Bem, quinto DC, tudo bem com vocês? Espero que sim. E finalmente hoje nós vamos concluir a nossa matéria do semestre falando sobre as disposições complementares do Código Civil que cuidam da alocação de coisas. Nós vamos tratar basicamente dos artigos 571 a 578 do Código Civil. Nós vimos na aula passada, quando estudamos o conceito de locação de coisas, que essa modalidade contratual pode, segundo a lei, ser celebrada tanto por prazo determinado quanto por prazo indeterminado. E, a depender do prazo estipulado, se determinado ou não, a locação de coisas terá algumas regras particulares, específicas. É disso que nós vamos tratar basicamente na aula de hoje. Nós vamos começar falando das locações celebradas com prazo determinado, que são as mais usuais, né? Dificilmente vocês se depararão com locação de coisas a perder de vista ou sem um prazo estipulado previamente. Muito bem, vamos então falar do artigo 571, que trata da locação celebrada por prazo determinado. O 571, ele veicula uma regra de natureza especial, excepcional. Nós vimos quando tratamos da extinção anormal dos contratos por causa superveniente à celebração, que um dos modos como um contrato pode ser extinto de maneira anormal, ou seja, sem cumprimento daquilo que foi ajustado, em função de motivo superveniente à celebração do contrato, se dá naquelas situações de resilição. A resilição que nós vimos pode ser bilateral ou unilateral. A resilição bilateral ocorre quando ambos os contratantes não desejam mais prosseguir na avença. Eles não têm mais interesse em cumprir aquilo que inicialmente acordaram e resolvem, por mútuo acordo, desfazer o negócio, certo? Já a resilição unilateral ocorre quando um dos contratantes resolve não mais prosseguir na avença, resolve desistir do negócio. A resilição unilateral, como regra, não é permitida no ordenamento jurídico, porque ela implica numa violação, num atentado contra o princípio da obrigatoriedade dos contratos, segundo o qual o contrato implica lei entre as partes. Então, como regra, se uma parte resolver em determinado momento se unir à outra para a consecução de um objetivo comum através da celebração do contrato, não poderá, a seu bel prazer, quando bem entender, pura e simplesmente desistir do acordo, romper o pacto, né? Se isso ocorrer, se a parte resolver pura e simplesmente não cumprir mais as obrigações, a outra parte, prejudicada com esse inadimplemento, poderá ou cobrar a prestação inadimplida ou, a seu critério, resolver o contrato em função desse inadimplemento. O artigo 571, no entanto, permite às partes da locação de coisas, mesmo quando esse contrato for celebrado por prazo determinado, pura e simplesmente desistir de prosseguir no negócio, indenizando a parte contrária. A resilição unilateral, como regra, dissemos há pouco, não é admitida. Excepcionalmente, no entanto, se admite a resilição unilateral naqueles contratos celebrados sem prazo determinado.
Porque entende-se que nesses casos os contratantes não podem ficar assim para sempre vinculados um ao outro. Nas avenças celebradas por prazo determinado, por não haver um tempo certo de vigência do negócio, admite-se como regra que as partes possam a qualquer momento desistir. Aqui é uma peculiaridade, porque tem-se um caso em que se permite a resilição unilateral num contrato celebrado por prazo determinado. Então, é uma norma, a do 571, bastante especial, porque ela, de algum modo, flexibiliza a aplicação, a incidência do princípio da obrigatoriedade dos efeitos do contrato, o chamado pacta sunt servanda. Por que eu digo isso? Eu vou ler o artigo. Diz lá o 571, havendo prazo estipulado a duração do contrato, então estamos tratando de locação celebrada por prazo determinado, antes do vencimento não poderá o locador reaver a coisa alugada, senão ressarcindo ao locatário as perdas e danos resultantes. Nem o locatário devolveu ao locador, senão pagando proporcionalmente a multa prevista no contrato. A redação não favorece muito, porque se você lê de forma literal, rapidamente, parece que o legislador está indicando o óbvio, que num contrato celebrado por prazo determinado, não pode haver resilição unilateral da avença. Não podem tanto o locador quanto o locatário resolverem pura e simplesmente desistir do negócio. Entretanto, se você presta atenção e lê a sequência do texto, chega à conclusão de que o legislador está dizendo exatamente o contrário. Ele está dizendo o seguinte: olha, em princípio, locador e locatário, no contrato de locação celebrado por prazo determinado, não podem desistir unilateralmente do negócio. Porém, se o locador ressarcir ao locatário as perdas e danos resultantes e o locatário pagar proporcionalmente a multa prevista no contrato, a desistência, a resilição é permitida. Ou seja, no frigir dos ovos, o legislador aqui abre tanto ao locador quanto ao locatário a possibilidade de resilir unilateralmente o contrato. O locador indenizando as perdas e danos resultantes ao locatário. O locatário pagando proporcionalmente a multa prevista pelo contrato. Então, aqui no 571, temos um caso excepcional em que é admitida a resilição unilateral em contrato celebrado por prazo determinado. Aqui há uma flexibilização à regra do pacta sunt servanda. A condição imposta pelo legislador para a resilição unilateral, seja de um lado, seja do outro, é a indenização dos prejuízos causados pela desistência. No caso do locador, o locatário tem direito a perdas e danos, havendo a resilição unilateral. No caso do locatário, o locador tem direito a receber a multa pactuada no contrato, proporcional ao tempo que restar para o término da avença. O parágrafo único, inclusive, assegura ao locatário o direito de retenção enquanto não for ressarcido. Ou seja, o locador pode a qualquer momento no contrato de locação de coisa celebrado por prazo determinado notificar o locatário dizendo: olha, não quero prosseguir mais na avença, me devolva a coisa. O locatário não terá como resistir a essa pretensão de retomada da coisa. O locatário poderá, sim, porque a lei lhe assegura, exigir que, para o exercício dessa faculdade pelo locador, ele indenize as perdas e danos resultantes da atitude dele de desistir do negócio.
E o parágrafo único assegura ao locatário a possibilidade de reter a coisa consigo, ou seja, de não devolver a coisa, enquanto o locador não indenizar efetivamente as perdas e danos a que se refere o artigo 571. Certo? O locatário, por outro lado, a qualquer momento pode também desistir do prosseguimento da avença. Entretanto, ele vai ter que pagar a multa prevista no contrato de maneira proporcional. Proporcional ao quê? Proporcional ao tempo que faltar para o cumprimento da avença. Às vezes, e não é raro isso acontecer, o contrato prevê como multa a indenização pelo locatário, o pagamento pelo locatário dos aluguéis a se vencer. Ora, nesse caso não haverá nenhuma vantagem para o locatário resiliar unilateralmente a avença. Se o locatário tiver que pagar para poder resiliar unilateralmente o contrato, para poder desistir do negócio e devolver a coisa, tiver que pagar os aluguéis faltantes, não compensa. É melhor ele ficar com a coisa e continuar pagando os aluguéis. Por isso, o artigo 572, o artigo seguinte, estabelece que se a obrigação de pagar o aluguel pelo tempo que faltar constituir indenização excessiva, será facultado ao juiz fixá-la em bases razoáveis. Ou seja, se essa multa estabelecida pelo contrato para o exercício da resilição unilateral pelo locatário se mostrar excessiva, poderá o juiz, evidentemente que em ação promovida pelo locatário, rever ou diminuir esse montante da multa, adequando a bases mais razoáveis. Enfim, aqui fica claro que na locação de coisas, vejam, locação de coisas, isso não se aplica à locação de imóveis urbanos, que, como vocês verão adiante, possuem um regime próprio de resilição do contrato. Na locação de coisas, é facultado a ambos os contratantes, mesmo com a avença sendo celebrada por prazo determinado, a possibilidade de resilição unilateral. O locador tem que indenizar as perdas e danos resultantes da desistência, que, na hipótese de não serem acordadas, serão definidas num processo judicial. O locatário, por sua vez, tem direito a resilir pagando proporcionalmente a multa prevista no contrato. Se a multa se revelar extremamente excessiva, capaz de inviabilizar por completo o exercício dessa faculdade legal concedida ao locatário, o locatário também, através de ação judicial, pode pedir a revisão no valor da multa, de maneira que o juiz a adeque a bases razoáveis que, evidentemente, assegurem uma indenização ao locador, ao mesmo tempo sem inviabilizar o exercício da resilição pelo locatário. Bem, espero ter ficado claro. No próximo vídeo prosseguimos.